O ar rarefeito do deserto vibrava com o calor implacável, mas era o terror que se espalhava por Israel que realmente sufocava a alma. Em cada cidade, em cada vilarejo, o medo era um manto pesado. O punho de ferro de Jezabel, a rainha idólatra, esmagava qualquer vestígio da adoração ao Deus verdadeiro. Profetas do Senhor eram caçados como animais, seus gritos de desespero ecoando pelas colinas antes de serem silenciados para sempre. Cenas de execuções sumárias por toda parte, corpos jogados em valas comuns, a terra manchada pelo sangue daqueles que ousavam manter sua fé. A escuridão espiritual era quase palpável. Uma nuvem densa sobre o reino do norte, onde o rei Acabe, fraco e indeciso, era um mero fantoche nas mãos de sua cruel esposa. Jezabel, com sua devoção fanática a Baal e a Zerá, havia transformado Israel em um altar gigante para seus deuses pagãos. Templos e postes ídolos brotavam em cada esquina, enquanto os sacerdotes de Baal realizavam seus rituais abomináveis com o apoio real. A idolatria era a nova lei, imposta com brutalidade. A voz de Deus parecia ter se calado, e a terra gemia sob o peso dessa apostasia. 3 longos anos haviam se passado desde que a última gota de chuva beijara o solo ressecado. A seca era uma praga, uma punição divina que transformava campos férteis em pó, rios em leitos rachados e a esperança em desespero. O gado morria, as colheitas falhavam e a fome se instalava, mas nem mesmo a miséria extrema abalava a determinação de Jezabel em sua perseguição aos fiéis. Enquanto isso, em um esconderijo remoto, talvez uma caverna escura ou um lugar isolado nas montanhas, vivia Elias. O profeta de Deus, um homem solitário e corajoso, era um dos poucos que ainda ousava desafiar a tirania de Jezabel, mesmo que sua voz estivesse temporariamente silenciada pelo exílio. Ele era um fugitivo, sob a mira constante da rainha, que ansiava por sua cabeça. A solidão era sua companheira, e a tensão, uma sombra constante. Cada ruído, cada movimento na distância podia significar a descoberta, o fim. Mas, mesmo isolado, Elias não estava sozinho. Sua fé em Deus era inabalável, a âncora que o mantinha firme em meio à tempestade. Ele sabia que o silêncio divino não era abandono, mas uma espera, uma preparação para um momento de revelação. Como ele suportava. O que você faria se sua fé fosse testada perante a morte? Se sua vida fosse um sopro a qualquer momento? Elias era a personificação da resiliência. Um farol de esperança em uma nação mergulhada nas trevas. Ele era a voz que clamava no deserto, mesmo que ninguém pudesse ouvi-lo. E então, em meio à aridez e ao desespero, a voz que parecia ter se calado, finalmente falou. Uma ordem divina, clara e inconfundível, ecoou em seu coração. Vai, apresenta-te a Acabe, porque farei chover sobre a terra. O comando era ousado, perigoso, quase suicida. Apresentar-se ao rei que o caçava, à rainha que desejava sua morte. Mas Elias não hesitou. Ele sabia que aquele era o momento. O palco estava montado e o confronto inevitável se aproximava. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O que aconteceria quando Elias, o profeta que desafiava reis e rainhas, se apresentasse diante do tirano Acabe, e o que isso significaria para o destino de Israel? A resposta estava prestes a ser revelada em um dos maiores desafios de fé e poder que o mundo já testemunhou. A ordem divina ressoou na alma de Elias com a força de um trovão, uma certeza inabalável em meio à incerteza do mundo. Deixar seu esconderijo significava não apenas abandonar a segurança, mas também enfrentar um caminho repleto de perigos, sob a mira implacável de Jezabel. Contudo, a fé de Elias era a bússola que guiava seus passos. Sua jornada,
desde as profundezas do seu refúgio até a presença do rei Acabe, seria árdua. Cada passo na terra ressecada era um ato de obediência, cada dia sob o sol impiedoso, uma prova de sua determinação. Ele atravessou vales outrora férteis, agora transformados em paisagens desoladas. Subiu colinas rochosas, onde a vegetação definhava. E evitou as poucas vilas que ainda resistiam, sabendo que espiões de Jezabel poderiam estar em qualquer lugar. O mapa mental de sua travessia se desenhava com milhas de deserto e a sombra constante da perseguição, uma viagem que testaria os limites de qualquer homem. Finalmente, a notícia da chegada de Elias alcançou os ouvidos de Acabe. O rei, acostumado à sua vida de luxo e à influência opressora de Jezabel, sentiu um misto de irritação e um temor ancestral ao saber que o profeta, que ele acreditava estar morto ou escondido, ousara retornar. O encontro, inevitável e tenso, ocorreu. Acabe, com sua postura arrogante, mas visivelmente abalado pela seca que assolava seu reino, confrontou Elias com uma acusação carregada de ressentimento. "És tu o perturbador de Israel?" bradou o rei, sua voz ressoando no palácio, ecoando a narrativa que Jezabel havia espalhado por toda a nação. Mas Elias, sem hesitação ou medo, respondeu com uma audácia que só a fé inabalável poderia proporcionar. Seus olhos, que haviam testemunhado a miséria da terra e a apostasia do povo, fixaram-se nos de Acabe. "Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, por terdes deixado os mandamentos do Senhor e andado após os Baalins", retrucou o profeta, a verdade cortando o ar como uma espada afiada. A resposta de Elias não era apenas uma refutação, era uma proclamação, um desafio direto à autoridade real e à idolatria que havia corrompido Israel. Foi nesse momento de confronto direto que Elias, impulsionado pela voz divina que guiava cada fibra de seu ser, lançou sua proposta audaciosa. "Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel", declarou Elias. A sugestão era um ultimato, uma convocação para um embate decisivo entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses que haviam seduzido a nação. As motivações dos personagens eram tão distintas quanto suas crenças. Elias era movido por uma fé inabalável, um desejo ardente de restaurar a adoração ao único Deus verdadeiro e humilhar a idolatria que havia escravizado seu povo. Sua alma ansiava pela redenção de Israel. Jezabel, por sua vez, era a personificação da arrogância e da sede de poder. Sua devoção fanática a Baal e a Será era cega, e seu ódio pelos profetas de Deus, implacável. Para ela, Elias era uma ameaça a seu domínio e à sua religião. Acabe, fraco e indeciso, era um rei dividido. Influenciado por Jezabel, ele permitira a apostasia, mas um resquício de temor ainda habitava seu coração. Talvez um eco das histórias de um Deus poderoso que seus antepassados haviam adorado. Diante do desafio de Elias, Acabe não pôde recusar. A situação era de tal magnitude que a recusa seria vista como um sinal de fraqueza ou culpa, e ele sabia que o povo, desesperado pela seca, esperava uma solução. Assim, o palco foi preparado. A notícia do desafio se espalhou como um incêndio. De todas as partes de Israel, o povo começou a se reunir no Monte Carmelo, um local majestoso e imponente que se tornaria o cenário de um dos maiores confrontos espirituais da história. Junto a eles, chegaram os profetas de Baal e Aserá, um exército de 850 homens, confiantes em seu número e na proteção de sua rainha. A expectativa era palpável, a tensão quase insuportável. Homens, mulheres e crianças, famintos e desesperados, esperavam ansiosamente por uma resposta, por um sinal que lhes dissesse quem era o verdadeiro Deus. Elias,
De pé diante da multidão, lançou o desafio final aos profetas de Baal. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Perguntou ele, sua voz ecoando pelas encostas do Carmelo. Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. A demonstração de poder divino estava iminente. O silêncio tenso que pairava sobre o Monte Carmelo foi quebrado pelo clamor frenético dos profetas de Baal. 450 homens, vestidos em suas túnicas rituais, com os olhos injetados e a respiração ofegante, cercavam o altar que haviam erguido. O sol subia lentamente no céu, e com ele, a intensidade de seus ritos crescia. Eles invocavam Baal, o deus da tempestade e da fertilidade, com vozes que se tornavam cada vez mais roucas e desesperadas. Ó Baal, ouve-nos! Gritavam em uníssono, suas súplicas ecoando pelas encostas. Saltavam e dançavam em torno do altar, seus movimentos rítmicos e hipnóticos, uma coreografia de súplica e desespero. O objetivo era claro: persuadir sua divindade a enviar fogo do céu para consumir o sacrifício. Horas se passaram. O sol atingiu seu ponto mais alto, castigando a multidão que observava em silêncio. Elias, de pé a uma distância respeitosa, observava a farsa com uma calma perturbadora. Seus olhos, que antes expressavam a fúria divina, agora refletiam uma ironia mordaz. À medida que o fervor dos profetas de Baal aumentava e a resposta divina permanecia ausente, Elias começou a ridicularizá-los. Sua voz, inicialmente calma, foi ganhando volume, cortando o ar como um chicote. Clamai em alta voz, porque ele é um Deus, exclamou Elias, com um sorriso irônico nos lábios. Talvez esteja meditando, ou tenha saído a negócios, ou esteja em viagem. Quem sabe, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Cada palavra era um golpe, uma provocação calculada para expor a futilidade de sua fé e a impotência de seu Deus. A ironia de Elias atingiu os profetas de Baal como flechas envenenadas. Humilhados e frustrados, seu desespero se transformou em frenesi. Os clamores se tornaram gritos guturais, e os saltos, espasmos incontroláveis. Em um ato de selvageria ritualística, pegaram facas e lanças e começaram a se cortar, conforme o costume de sua adoração. O sangue escorria de seus corpos, tingindo suas vestes e o solo do Carmelo, uma oferenda macabra para um Deus que não respondia. A visão era grotesca, um testemunho da profundidade de sua cegueira e da intensidade de sua devoção. Eles acreditavam que, ao se mutilarem, poderiam forçar Baal a manifestar seu poder. Mas o céu permanecia azul e indiferente, sem nuvens, sem sinal de fogo. A multidão, composta pelo povo de Israel, observava a cena com uma mistura de fascínio, horror e crescente ceticismo. Divididos entre a esperança de um milagre e o desengano pela ineficácia dos rituais, a inação de Baal era um golpe devastador para sua fé vacilante. Muitos haviam sido seduzidos pela promessa de prosperidade de Jezabel e Acabe, mas a seca implacável e a impotência de seus deuses estavam minando sua lealdade. Eles testemunhavam a futilidade de uma religião que exigia sacrifícios tão extremos, mas oferecia apenas silêncio em troca. A face do povo revelava uma profunda reflexão. Seria possível que eles estivessem errados? Que o Deus de seus pais, o Deus de Elias, fosse o único verdadeiro? Enquanto os profetas de Baal se exauriam em seu frenesi sangrento, Elias permanecia calmo, uma figura de serenidade em meio ao caos. Sua confiança não era a arrogância, mas a certeza inabalável de quem conhecia o poder do Deus verdadeiro. O contraste dramático entre a histeria dos falsos profetas e a compostura de Elias era gritante, um espetáculo que falava mais alto do que qualquer palavra. O dia avançava inexoravelmente. O sol começou sua descida,
colorindo o céu de tons alaranjados. Mas o altar de Baal permaneceu frio, intocado pelo fogo divino. O fracasso era inevitável, inegável. A desilusão e a exaustão tomaram conta dos profetas, que finalmente caíram de joelhos, suas vozes roucas, seus corpos exaustos, suas esperanças despedaçadas. Baal não havia respondido. Seu silêncio era a prova irrefutável de sua impotência. A confirmação da farsa que havia enganado Israel por tanto tempo. A demonstração de poder divino prometida por Elias ainda estava por vir, mas a futilidade da idolatria já havia sido exposta diante de todos. O palco estava pronto para a verdadeira revelação. Com o sol já declinando no horizonte e a farsa dos profetas de Baal exposta em sua total e sangrenta inutilidade, Elias deu um passo à frente. Sua voz, antes marcada pela ironia, agora reverberava com uma autoridade serena e inquestionável. "Chegai-vos a mim", ordenou ele à multidão que se aproximou, curiosa e apreensiva. O profeta de Deus, com uma dignidade que contrastava com o frenesi anterior, iniciou a preparação solene do seu próprio altar. Não era um altar novo, mas a reconstrução de um altar do Senhor que havia sido derrubado, talvez em tempos de maior fé, antes da contaminação de Jezabel e Acabe. Com as mãos firmes, Elias pegou 12 pedras, cada uma representando uma das 12 tribos de Israel, um símbolo poderoso da unidade e da aliança que havia sido quebrada pela idolatria. Cuidadosamente, ele as arrumou no chão, erguendo um altar ao Deus de seus pais, um altar que falava de restauração e de um pacto antigo. Em seguida, cavou um rego ao redor do altar, uma vala que serviria para conter o que viria a seguir. O povo observava cada movimento, seus olhos fixos em Elias, que se movia com um propósito inabalável. A esperança, que havia sido esmagada pela decepção dos profetas de Baal, começava a brotar timidamente nos corações dos israelitas. Elias colocou a lenha sobre as pedras, arrumando-a com precisão, e sobre a lenha, o bezerro que seria o holocausto. Tudo estava pronto para o sacrifício, mas o profeta tinha uma última e surpreendente instrução. "Enchei 4 cântaros de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha", ordenou ele. A multidão murmurou. Água? Em meio a uma seca devastadora, onde cada gota era preciosa e o objetivo era queimar o sacrifício? Essa decisão de Elias elevou o desafio a um nível de impossibilidade aos olhos humanos. Ele repetiu a ordem por 3 vezes, até que a água encharcou completamente o sacrifício, a lenha, as pedras do altar e encheu o rego ao redor. O altar estava agora molhado, pesado, aparentemente impossível de ser consumido pelo fogo. A noite começava a cair, e a hora do sacrifício vespertino havia chegado. Com tudo preparado, Elias se aproximou do altar. Não havia histeria, nem gritos frenéticos, nem mutilações. Havia apenas a calma confiança de um homem que conhecia o seu Deus. Ele elevou seus olhos ao céu, e sua oração foi curta, direta e incrivelmente poderosa, uma súplica que não era de dúvida, mas de certeza. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas pela Tua palavra. Clamou Elias, sua voz preenchendo o silêncio expectante. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. Mal as palavras deixaram os lábios de Elias, um evento espetacular e aterrorizante irrompeu no Monte Carmelo. Um fogo, não vindo de baixo, mas descendo do próprio céu, irrompeu com uma velocidade e intensidade avassaladoras. Era o fogo do Senhor, uma manifestação divina de poder absoluto que fez o ar estalar com energia. A sonoplastia foi ensurdecedora,
um rugido celestial que engoliu qualquer outro som, fazendo a terra tremer sob os pés da multidão. O fogo consumiu o holocausto em um instante, mas não parou por aí. Ele devorou a lenha que parecia impossível de queimar, as 12 pedras do altar que Elias havia cuidadosamente arrumado, e até mesmo a poeira ao redor. E para o espanto de todos, lambeu a água que enchia o rego, evaporando-a em uma nuvem de vapor. Diante de tal espetáculo, o povo de Israel, que momentos antes estava dividido e cético, não pôde mais duvidar. O terror e a reverência tomaram conta de cada um. Eles caíram de joelhos, prostrando-se com os rostos em terra, em um ato de adoração que vinha das profundezas de suas almas. A voz da multidão, antes silenciada pela expectativa, agora ecoava em uníssono pelas encostas do Carmelo, uma confissão poderosa e libertadora. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquele momento no Monte Carmelo não foi apenas uma demonstração de poder, mas uma conversão massiva, um retorno de corações endurecidos ao Deus verdadeiro, uma rejeição completa da idolatria que os havia oprimido. O fogo do céu não apenas consumiu o sacrifício, mas também a dúvida e a cegueira espiritual que havia dominado Israel por tanto tempo. A verdade havia sido revelada de forma inegável, e o reinado de Baal estava condenado. Mal o último eco do clamor, só o Senhor é Deus, se desvaneceu nas encostas do Carmelo, a voz de Elias, agora carregada de uma autoridade inquestionável, cortou o ar. Não havia mais espaço para hesitação. A demonstração divina era clara, a decisão do povo, unânime. Agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape, ordenou o profeta, e sua ordem não foi um pedido, mas um comando que reverberou com a força da própria justiça divina. O povo, antes passivo e dividido, agora agia com uma determinação fervorosa. A revelação do poder de Deus havia incendiado neles uma nova coragem, um zelo que eles não demonstravam há anos. Sem questionar, sem titubear, lançaram-se sobre os 450 profetas de Baal que momentos antes escarneciam e se mutilavam em vão. Aqueles que haviam zombado de Elias e de seu Deus, agora eram presas fáceis, suas faces pálidas de terror, seus gritos de desespero, abafados pela fúria justa da multidão. Não havia para onde correr, não havia onde se esconder. A ilusão de seu poder havia se desfeito como fumaça diante do fogo do céu. O Monte Carmelo, que testemunhara a farsa e o milagre, agora presenciava a retribuição. Elias conduziu os profetas capturados para o ribeiro de Quizon, um vale que corria aos pés do monte, um local que se tornaria o palco final da purificação de Israel. Ali, com a mesma determinação com que havia reconstruído o altar, Elias executou a sentença. Cada um dos profetas de Baal, os mesmos que haviam enganado o povo e desviado Israel para a idolatria, encontrou seu fim ali. Era um ato de justiça, um expurgo necessário para erradicar a corrupção que Jezabel havia semeado na terra. A idolatria que havia maculado o reino de Israel por tanto tempo estava sendo, finalmente, extirpada. A notícia da derrota, humilhação e aniquilação dos profetas de Baal viajou com a velocidade do vento até o palácio real, chegando aos ouvidos de Jezabel. A rainha, acostumada a impor sua vontade e a ver seus inimigos caírem, deve ter sentido o chão tremer sob seus pés. Aquela que se considerava invencível, cuja devoção a Baal era fanática e inabalável, viu seu poder desmoronar em um único dia. A derrota não era apenas dos seus profetas, era a sua própria derrota, a humilhação de seu Deus e a fragilidade de seu controle sobre Israel. Seu ódio por Elias, que já era profundo, transformou-se em uma fúria infernal, um desejo de vingança que a consumiria. Mas por ora, a vitória era de Elias
e do Deus de Israel. Com a queda da idolatria e a purificação da terra de seus falsos profetas, a adoração ao Deus verdadeiro começou a ser restaurada. O povo, testemunha ocular do poder divino, havia se prostrado em reconhecimento e aquele ato de conversão marcava o início de uma nova era, um retorno à aliança que havia sido quebrada. O Monte Carmelo não foi apenas o palco de um milagre, foi o ponto de virada, o momento em que Israel foi confrontado com as consequências de sua desobediência. A seca de 3 anos e meio, a fome, a opressão. Tudo era um testemunho vivo de que afastar-se do Deus verdadeiro trazia consigo uma severa retribuição. A demonstração de poder no Carmelo serviu como um lembrete indelével de que a adoração a ídolos era um caminho para a ruína, enquanto a obediência a Deus trazia vida e bênção. Com a purificação concluída e a fé restaurada, Elias subiu ao topo do Carmelo. Ele não havia terminado sua missão. Havia uma promessa a ser cumprida, um sinal da restauração divina que ainda precisava se manifestar. Sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma abundante chuva. Disse ele a Acabe, que observava, talvez ainda atordoado, os desdobramentos do dia. A seca que havia assolado a terra por tanto tempo estava prestes a terminar. Elias, então, subiu ao cume do monte e, curvando-se até o chão, orou. 6 vezes ele enviou seu servo para olhar em direção ao mar. E 6 vezes o servo retornou sem nada ver. A 7ª vez, porém, trouxe uma visão que encheu o coração de Elias de alegria e esperança. Eis que sobe do mar uma nuvem pequena, como a mão de um homem, anunciou o servo. Aquela nuvem, minúscula e aparentemente insignificante, era o prenúncio. Era o sinal de que a bênção divina estava a caminho, a promessa de chuva abundante que lavaria a terra e selaria a restauração. A purificação estava completa e a redenção estava prestes a inundar Israel. A pequena nuvem, antes apenas uma mancha no horizonte, cresceu com uma velocidade assombrosa, engolindo o céu azul em tons de cinza e roxo. O barulho de uma chuva intensa, prenunciado por Elias, tornou-se uma realidade ensurdecedora. Gotas grossas e pesadas começaram a cair, primeiro espaçadas, depois em torrentes ininterruptas, lavando a poeira de anos de seca da terra sedenta. O ar, antes denso e opressor, agora estava fresco e puro, carregado com o cheiro da terra molhada e a promessa de vida. Era uma chuva de redenção, um dilúvio de bênçãos que não apenas molhava o solo, mas também os corações do povo de Israel. A seca, que fora um castigo pela idolatria, chegava ao fim, simbolizando a purificação e a renovação da aliança entre Deus e seu povo. Aquele dia no Monte Carmelo não foi apenas um evento isolado na história de Israel. Foi um divisor de águas, uma lição espiritual que ressoa até os dias de hoje. A história de Elias e os profetas de Baal é um espelho para a humanidade, refletindo a luta constante contra a idolatria em suas diversas formas. No mundo moderno, a idolatria não se manifesta apenas em estátuas de deuses pagãos, mas em tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. O dinheiro, o poder, a fama, o sucesso profissional, a beleza, até mesmo as opiniões alheias. O Carmelo nos desafia a examinar nossos próprios altares, a identificar o que realmente adoramos e a questionar se esses deuses têm o poder de nos salvar ou de nos trazer a verdadeira plenitude. O Monte Carmelo, com sua paisagem dramática e seu palco natural, tornou-se assim um símbolo eterno de confronto e decisão. Ali, a verdade foi posta à prova, e a escolha entre a fé genuína e a apostasia foi apresentada de forma inegável. A vitória de Elias não foi apenas uma vitória pessoal ou de um profeta, foi a vitória da fé sobre a incredulidade, da luz sobre as trevas, da verdade sobre a mentira. Foi um lembrete contundente de que, no final,
Somente o Deus verdadeiro tem o poder de responder com fogo, de consumir o que é falso e de trazer a chuva da bênção. A redenção do povo de Israel, iniciada com o clamor uníssono de só o Senhor é Deus, foi selada pela chuva abundante que lavou a terra e os corações. Aquele dia marcou o retorno de Israel à sua aliança com Deus, um compromisso renovado que, embora nem sempre perfeito, serviu como um farol para as gerações futuras. A nação havia sido purificada, e com a terra fértil novamente, a esperança brotava nos campos e nas almas. O legado de Elias, o profeta solitário e corajoso, transcendeu sua própria época. Sua fé inabalável, sua audácia em desafiar o poder estabelecido e sua devoção incondicional a Deus o tornaram um dos maiores exemplos de compromisso e obediência. Ele não temeu a ira de Jezabel, nem a indiferença de Acabe, nem o ceticismo do povo. Elias agiu em nome de um Deus que provou ser vivo e poderoso, deixando um testemunho que ecoa através dos séculos. Sua vida é um convite à reflexão sobre a importância de um compromisso genuíno com a verdade, mesmo quando isso significa ir contra a corrente, desafiar o status quo e enfrentar a oposição. A história do Monte Carmelo nos convida a uma profunda introspecção. Quais são as idolatrias que ainda persistem em nossas vidas? O que nos impede de entregar nossos corações plenamente ao Deus verdadeiro? A chuva da redenção está sempre disponível para aqueles que se voltam para Ele, mas a decisão de derrubar os altares falsos e reconstruir o altar do Senhor é uma escolha que cada um de nós deve fazer. Que o fogo do Carmelo incendeie nossa fé e que a chuva da bênção lave nossas almas, levando-nos a clamar com toda a convicção que só o Senhor é Deus.